Vem o grande dia em que as lutas findarão, todos os males e agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o canto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se a um canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre a voz. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Os remidos do Senhor. Os remidos do Senhor. 「
Obrigado por esse dia. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus amigos. E eu te agradeço, porque o Senhor é o meu melhor amigo. Senhor, eu ouvo quando eu choro. Senhor, eu ouvo quando eu estou contente. E o Senhor nunca me abandona. E eu te peço, limpe o meu coração. E eu te peço, vem morar comigo. E nunca me deixe sozinho. Escreve o meu nome. Mas eu queria, nesse momento, meus filhos, convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 30. Todos abriram? Leiamos. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lance-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lance-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. Oremos. Santo Deus, nosso eterno Pai, nesse momento clamamos, ó Deus querido, que o Senhor venha falar ao nosso coração, na força do seu poder. Ó Deus querido, nos transforma, pelo poder da tua palavra. Torna-nos, ó Deus Santo, a imagem do seu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos sobre relacionamentos restaurados. Semana retrasada, nós tivemos a oportunidade de falar sobre relacionamentos transformados. Mas hoje eu queria falar com os irmãos sobre casamentos transformados. E aí você vai me dizer: pastor, o que esse texto tem a ver com casamento? Tudo. Tudo a ver. Já começa no primeiro versículo. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Qual é o grande problema desse texto? O problema é que nós temos a tendência de querer colocar Deus numa caixinha. Nós queremos controlar as instituições e dizer assim: olha, para termos um casamento abençoado, é necessário que o homem haja dessa forma. Para termos um casamento abençoado, é necessário que a mulher haja dessa forma. Olha, porque se você não fizer isso que funcionou comigo, olha, a sua união não está legal. Está fajuta, fadada a fracasso. Se nós ligarmos a televisão, nós veremos receitas e mais receitas de como ter um casamento feliz, de como ter uma união feliz. O grande problema é que essas receitas, ainda que belas, são falíveis, são falhas. Porque Jesus, Ele olha além das receitas humanas. Jesus, Ele pega aquilo que o homem estabelece e vira de ponta cabeça. Na época de Moisés, não adulterar era algo absoluto, algo sagrado. Jesus então diz: não é só adulterar. Se você olhar
com maledicência para uma mulher ou para um homem, você já está adulterando. E isso simboliza muito para nós, porque nós agimos exatamente assim. Não apenas com o casamento, mas com quase tudo que está relacionado com a nossa fé. Eu já falei isso para os irmãos em outras oportunidades. Nós tentamos controlar a Deus por meio dos nossos dízimos. Nós tentamos controlar a Deus por meio dos nossos rituais externos. Mas, meus filhos, entendam bem, Deus não está preocupado com seus rituais externos, mas preocupado com o seu coração. Preocupado com o porquê você faz o que faz. É necessário que nós olhemos com cuidado na razão do nosso coração. Caso contrário, nós cairemos no mesmo erro que os nossos fariseus caíram, os quais serviam com o exterior de forma belíssima, como o próprio Senhor Jesus disse, eles são belos como sepulcros caiados, belos por fora, mas podres por dentro. Quanto de nós não almeja ser, na verdade, um sepulcro caiado? Nós muitas vezes queremos tanto ter um culto bonito, um culto lindo. Ficamos incomodados porque o som estava fora. Mas, gente, e o seu coração? Onde está? Casamento é a mesma coisa. Eu não peço a você, marido, mulher, que seja perfeito, porque você não vai conseguir ser. Mas não fique preso ao exterior, à preocupação do que o outro irá falar. Se preocupe com o que Cristo irá falar. É isso que Jesus ensina em Efésios capítulo 5. Quando Paulo escreve esse texto, ele fala assim, 5, 22 a 25. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amem as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nesse texto há um problema muito sério. Porque nós focamos muito a preocupação com submissão e serviço. E nós esquecemos uma expressão como Cristo. Se você parar para pensar, você quer ser um bom cristão? Ande como Cristo andou. Quer ser um bom marido? Ande como Cristo andou. Quer ser uma boa esposa? Ande como Cristo andou. Quer viver um cristianismo verdadeiro e autêntico? Ande como Cristo andou. Ah, pastor, mas eu não me visto como um cristão. Mas ora, olha para Jesus. Se você olhar para Jesus, Jesus era glutão e beberrão. Os seus o rejeitaram. Porque ele não estava da forma como a religiosidade da época queria que Jesus fosse. Eles esperavam um Jesus guerreiro, um Jesus poderoso, um Jesus que viesse no alto de um cavalo branco com sua espada e derrotasse todo o exército romano. Mas eis que vem Jesus, nascido numa manjedoura, montado num jumentinho, que se importava em andar com o pobre,
com a viúva, com o oprimido, que não se preocupava tanto em pentear seus cabelos, que não se preocupava tanto com os rituais externos, mas com o coração. O mesmo acontece com nossas casas. Nós muitas vezes ficamos angustiados e dizemos assim: pastor, mas minha casa não está boa. E eu pergunto a você, por que não está boa? Será que é o nosso coração? Ou é a nossa preocupação com o que os outros irão falar? Durante a manhã, durante a nossa EBD, eu conversei com os irmãos sobre temor de homens. Quem estava na aula lembra, né? Newton, Noemi, Júlia, eu lembro até os alunos que estavam na classe, Daniel. Temor de homens é um mal sutil, perigoso, e um mal que nos assola com maior frequência do que você pode imaginar. Temor de homens é algo que nós não percebemos, mas ele assola nossa casa sorrateiramente. Quando você começa a se preocupar com o que os outros irão pensar, quando você começa a se preocupar, e se faltar alguma coisa? O que alguém vai falar para mim? Saiba, meu filho, minha filha, que o temor do homem é pecaminoso, porque ele ofusca a glória de Deus, o único que é digno do nosso temor. Quando eu temo ao Senhor, eu olho para o homem e digo: ei, eu não me importo com o que você pensa, mas com o que o Senhor pensa. Se você concorda comigo, bem, eu estou de acordo com a palavra da verdade. Mas, pastor, se eu fizer isso, alguém pode me fazer mal? Ora, deixa eu fazer. Pastor, mas a pessoa fulano de tal, expert em 30 relacionamentos, disse que para ter um casamento bem sucedido, eu preciso ser assim, 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 assado. Eu preciso me preocupar com o ciúme, me preocupar com isso, me preocupar com aquilo. Oh, meu filho, esqueça isso e se preocupe apenas em ser com Cristo. Tem dúvidas sobre como proceder na sua vida? Olha a palavra. Como Cristo resolveu o problema? Tem dúvidas se você deve ser ciumento ou não? O que a palavra diz? Como Cristo andou? Tem dúvidas sobre criação de filhos? Olhe para Jesus. Descanse nos braços do Mestre. Confie nas suas promessas. Muitas vezes, nós estamos tão preocupados com estereótipos e perdemos de vista o nosso Mestre, que foi pregado na cruz do Calvário, por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Cuidado com os estereótipos, meus filhos. Cuidado com o que dizem por aí. Cuidado com as sabedorias humanas que estão tão fluentes em nosso meio. Quando você liga a televisão, o que você mais vê são como viver a sua vida de uma forma produtiva. 100 passos para não ter um problema. Quando, na verdade, a gente só tem que se preocupar em ser como Jesus. O Evangelho é simples, é para todos. Nós complicamos muito. Nós inventamos demais. Nós queremos achar resposta para tudo, até para aquilo que não há resposta.
Pastor, você está querendo me dizer que nem para tudo a resposta é exatamente isso. Principalmente quando nós falamos de casamento. O que funciona para mim não vai funcionar para você. A sua preocupação é: eu ando na régua de Cristo? No seu trabalho, como ser um bom profissional? Andando como Cristo andou. Ah, mas eu fiz o curso tal de liderança exclusiva. Olha, eu fiz a pós tal. Eu fiz o mestrado tal. Eu fiz aquilo, fiz aquele outro. Eu faço, eu aconteço. 360 horas de curso. Quando o maior curso que você precisa está aqui. Ande como Cristo andou. Sirva como Cristo serviu. Viva como Cristo viveu. É fácil? Não. Mas ninguém disse que era para ser fácil. Acaso, se você acha que é fácil, como eu falei de manhã, talvez você esteja vivendo um falso cristianismo. Porque o cristianismo não é para ser vivido na nossa força, mas o cristianismo é para ser vivido na força do Espírito. É pelo Espírito que conseguimos viver como Cristo viveu. É pelo Espírito que conseguimos andar nas pegadas de Cristo. E firmados na palavra, então, entendemos como viver as nossas vidas. Mas há um problema. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Eu imagino que você, assim como eu, tem amigos, parentes, pessoas queridas, pessoas que exercem influência sobre a nossa vida. E pessoas que, infelizmente, muitas vezes nos afastam do caminho do Senhor. E meu filho, minha filha, há relacionamentos que precisam ser rompidos. Há relacionamentos que precisam ser cortados. Para andar como Cristo andou, a poda muitas vezes é necessária. Eu não sei se você já mexeu com árvores, mas quando você cuida de uma árvore frutífera, para que ela cresça corretamente, muitas vezes alguns ramos precisam ser cortados, senão ela cresce toda errada. E mais ainda, quando você corta alguns ramos, os frutos vêm em maior quantidade. Eu tinha um pé de amora assim, me dava trabalho, crescia para cima, 3 metros de altura, eu só tenho 1,70. Até a hora que eu cansei e cortei o pé. Deu nervoso porque é tão bonito. Mas quando eu cortei, ele começou a crescer para frente. E aí eu consegui comer minhas amoras. Ficou na minha altura. A mesma coisa acontece com nossos relacionamentos. É necessário que nós podemos um pouquinho. Vai doer? Vai. Porque são pessoas que não são caras. Mas é isso que o texto diz no versículo 29 e 30. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que te perca um dos membros e não seja todo o corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, então corta e a lança diante de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. Ora, é melhor, você prefere entrar com todos os seus amigos no inferno ou sem nenhum amigo no céu? É isso que o texto está dizendo. E como você consegue medir isso? Você coloca na balança quais amizades, de fato, me levam para mais próximo de Jesus. Ou há alguma amizade que eu tenho que me afasta do Senhor? Eu imagino que sim.
e se tem cuidado. Porque como o apóstolo Paulo nos ensina, em Coríntios capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado. Mas não apenas com relacionamentos. A poda muitas vezes é necessária com hábitos. Eu não sei vocês, eu tenho alguns hábitos. Quando eu era mais novo, eu gostava muito do Palmeiras. Só que assim, o Palmeiras naquela época só perdia. Não que mudou muito hoje, mas naquela época perdia mais. E era muito interessante que toda vez que eu assistia um jogo do Palmeiras, eu ficava irado, aborrecido, angustiado. Aquilo estava me fazendo mal. Até a hora que eu falei, quer saber de uma coisa? Corta esse negócio que não está fazendo bem. Brincadeiras à parte, eu imagino que você também tem hábitos que não te fazem tão bem assim como você gostaria. Programas de televisão que você assiste que só te machucam. Certos hábitos que quando você coloca em prática, só te afastam do caminho do Senhor, porque fazem com que o seu coração fique irado. Há pessoas que quando abrem o jornal, já ficam transtornados. Ligam a televisão no canal do meio-dia e já bagunça todo o resto do dia. Você já começa a ver que o preço do açúcar subiu, você já começa a ver que a carne está cara, que está com fila de ônibus, que está com greve aonde, olha o político do fulano. Se você coloca o canal X, ele é contra o político. Se você coloca no canal Y, ele é a favor do político. Então você não sabe, quando você vai ver, você fala, gente do céu, minha cabeça é uma bagunça. Às vezes é necessário que nós cortemos certos hábitos. Eu não estou dizendo que você não deva se informar, longe de mim. Eu estou dizendo que você precisa conhecer o seu limite. Assiste. Atingiu o meu limite, corta. Disciplina. Disciplina. Jogos. Preocupações. Há coisas que nós precisamos tomar cuidado, porque nos afastam do caminho do Senhor. Talvez vocês não sejam dessa época, mas em 94, na época que o Ayrton Senna corria, domingo de manhã, era normal ter gente que faltava na igreja, não era? Quem é dessa época lembra, né, Esdras? Hora da corrida do Senna. Cadê o pessoal na igreja? Não vinha. Mas, poxa, a vida é o Senna. Mas o que é mais importante? O que é mais importante para você? Talvez o seu casamento. Há certos hábitos que precisam ser cortados para que o seu casamento flua melhor. Hábitos que precisam ser rompidos. Talvez você fale para mim, pastor, eu amo jogar o meu futebol pela manhã. Ora, mas talvez aquele futebol seja o único momento que você vai poder passar com seu filho. Ou passar com sua esposa. Será que não dá para cortar, não? E há tantos hábitos que nós nem percebemos, que como raízes de amargura, eles brotam em nosso coração. E quando a gente menos espera, a gente está completamente afastado do que Cristo estabeleceu para nós. Como saber se um hábito deve ser mantido ou não? A resposta é simples. Esse hábito me afasta do Senhor? Se esse hábito te afasta do Senhor, é hora de cortar. Se esse hábito te faz perder a paz, corta. Se esse hábito não é edificante para você de forma alguma, corta.
Porque é melhor entrar sem esse hábito, que para você é tão prazeroso. É melhor entrar no céu sem ele do que no inferno com ele. Meus filhos, ser cristão é algo simples. O problema é que nós muitas vezes não queremos pagar o preço. Ser um marido cristão e uma esposa cristã é simples. O problema é que nós muitas vezes não queremos pagar o preço. Ser um bom profissional cristão é simples. O problema é que nós não queremos pagar o preço. E esse preço é: seja como Cristo. Talvez nessa noite você diga para mim: pastor, eu entendi aquilo que você está me dizendo. Eu quero andar como Cristo andou. Mas me falta coragem. Me falta fé. Me falta firmeza. Eu tento e já tentei, mas não consigo resistir. Eu queria te convidar nesse momento a curvar a sua cabeça. Eu queria orar com você. Porque eu imagino que todos nós, em alguma forma, temos as nossas lutas. Todos nós, em alguma medida, temos a tendência de esquecer quem o Senhor é e o que é andar pela fé. Apesar de simples, como eu já disse outrora, é algo muito difícil porque vai contra a nossa natureza. E eu quero te convidar nesse momento a estabelecer um marco com Deus e dizer: Senhor, mais uma vez eu estou aqui. Eu quero andar como Jesus andou. Talvez eu não consiga, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu quero acertar mais uma vez. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, porque tantas vezes nos esquecemos de Ti. Porque tantas vezes, ó Senhor, queremos colocar o Senhor em uma redoma e viver as nossas vidas, ó Deus Santo, do nosso jeito. Queremos viver um cristianismo que seja palatável para nós. Um cristianismo leve, um cristianismo que não há fardo algum. Mas, Deus querido, nessa noite eu compreendo que eu estou longe daquilo que o Senhor estabeleceu para mim. E eu te suplico, ó Deus querido, me ajuda na minha falta de fé. Que eu possa me preocupar nos meus relacionamentos, no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida na igreja, em simplesmente ser e andar como Cristo andou. Ó Deus amado, firme os meus pés e fortaleça o meu ser. Que nessa noite, ó Pai Santo, eu possa sair daqui revigorado e animado para viver uma nova história com Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe, meus filhos. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador. Eu gostaria que os irmãos fizessem comigo
o refrão, que é muito bonito. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Ok, irmãos? O coral bem bonito, né? Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim. Comigo. Precioso Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus, eu alcanço a final, futuro de glória na vida real. Nenhuma desdita, nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Fave a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardou minha admissão. No triste pecado, otorgou-me o perdão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Minha alma deseja na glória gozar e com meu amado se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Muito obrigado.